Olá a todos e todas, gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas que estão assistindo a nossa live de hoje. Meu nome é Maurício Pastor, estou aqui com Edner Klasser, do Departamento de Educação Inclusiva aqui da CED. Nós falamos em conjunto com o Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios. Hoje é mais uma live dessa série de 5 lives que nós estamos apresentando essa semana, que trata das questões relativas à transição do 5º para o 6º ano. Falamos na segunda-feira passada, na live de segunda-feira passada, sobre a nova função SERE pedagógico no sistema SERE. Ontem, na nossa live, nós falamos a respeito de avaliação da aprendizagem e hoje nós vamos tratar dos estudantes da educação especial. Vamos falar de orientações para o registro no SERE e vamos falar também do locus de atendimento educacional especializado. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa, que vai ter aproximadamente 1 hora de duração. Nosso chat aqui também já está acompanhando as questões e as dúvidas que durante a live for necessário encaminhar, nós vamos respondendo. E aí nós vamos começar agora, né, Edne? Vamos lá? Vamos lá. É um grande prazer desenvolver este trabalho, né? Um trabalho colaborativo entre 2 departamentos da Secretaria e é muito importante trabalharmos juntos no sentido de termos a leitura correta do estudante que estão em nossas escolas. Então, entender quem é o público do atendimento educacional especializado é uma condição para que nós possamos dar a oferta do atendimento educacional especializado que convém a cada uma das áreas da deficiência e que atende às especificidades. E falando em educação especial, mais especificamente, então, de quem nós estamos falando? Vamos entender quem é o nosso público. Quem é o público da educação especial? De quem estamos falando? Quem é o aluno, quem é o estudante do atendimento educacional especializado, como bem foi dito nas 2 lives anteriores? Eu coloquei aqui em ordem alfabética. Vocês já vão entender o porquê dessas cores depois, mas ele está em ordem alfabética para que nós tenhamos uma leitura de como vem no caderno do SERE. No SERE está trazendo exatamente nesta mesma organização. Então, são os estudantes com altas habilidades de superdotação. Uma novidade no nosso atendimento é o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que se destina exclusivamente aos estudantes da educação infantil, baixa visão, cegueira, a deficiência auditiva, a deficiência física neuromotora, que é como nós tratamos no Paraná, deficiência intelectual, deficiência múltipla, que no SERE quando nós tratarmos de SERE mais especificamente, né, nós vamos ver que a deficiência múltipla é a leitura de 2 deficiências primárias, os distúrbios de aprendizagem, que também é uma leitura específica do Paraná no atendimento educacional especializado, a surdez, a surdo-cegueira, os transtornos do espectro autista e os transtornos mentais, que também é uma leitura do trabalho que o Paraná tem na sua rede. Então, uma vez entendido quem são esses estudantes, qual a categorização destas deficiências, é importante que nós consigamos entender, então, como nós vamos registrar esse estudante no SERE para que nós tenhamos a leitura. Então, entendendo um pouquinho melhor sobre o registro. Quando eu falo em estudante com deficiência, este campo, e como já foi dito nas lives anteriores, este campo já está disponível no SERE há bastante tempo. Ele já tem uma leitura de sistema muito clara, então é importantíssimo que nós tenhamos acesso a essas informações e com o acesso a essas informações nós possamos oferecer o atendimento educacional especializado específico para cada área da deficiência. Aqui eu trouxe um recorte, né, do SERE, esta é uma lâmina do SERE, e vocês vão perceber
perceber que nós temos à disposição no quadro tipo de deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades de superdotação, todas as possibilidades de atendimento de deficiências que congregam o SERI. A partir do diagnóstico que nós já temos, então é a família quem traz, ou mais tardiamente a escola vai perceber a necessidade educacional especial desse estudante, mas este é um diagnóstico que a família, via de regra, já traz. E quando a escola está de posse desse diagnóstico, ela deve fazer um upload no campo específico. Vocês estão percebendo ali que eu trouxe o campo deficiência intelectual. Este diagnóstico deve ter um upload no SERI para que nós tenhamos acesso sempre que precisa, ou a secretaria, ou a escola, ou o Ministério Público, enfim, algum órgão precise saber exatamente por que está assinalada aquela deficiência. Então, o upload ali, nesse caso, é um relatório de avaliação psicoeducacional, mas também poderia ser um diagnóstico clínico, nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, mas uma vez identificada uma deficiência neste campo do SERI, necessariamente deve ser feito o upload do documento que documenta esta deficiência e o que é importantíssimo que tenhamos muito claro é a leitura desse documento para que ela seja colocada no espaço adequado. Nós gostaríamos muito que as escolas, tanto as municipais quanto as estaduais, revisassem esse campo, conferissem este documento que está sendo, esse PDF que foi postado nesse campo, se ele responde realmente ao que está marcado no SERI. Porque tem muitas coisas erradas, tem muito diagnósticos colocados indevidamente e isto prejudica muito a leitura para o atendimento. Vocês se lembram bem que desde o primeiro dia eu tenho acompanhado, nós estamos juntos, é um trabalho colaborativo dos dois departamentos, como eu disse anteriormente, o Maurício também já colocou. Uma vez este aluno identificado como público da educação especial, ele precisa receber um atendimento da educação especial. Por que ele teria uma marcação no SERI se nós não oferecermos atendimento nenhum a esse estudante? Guardem isso que eu estou falando. Por que marcar no SERI se não estamos dando atendimento nenhum a esse estudante? Mas seguindo então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor tudo isso. Como se dá, então, a matrícula na sala de recursos multifuncional? O que eu preciso para que eu identifique um estudante com deficiências, público da educação especial, para que eu possa matriculá-lo em uma das ofertas da educação especial. Então, como eu preciso documentar isso? No caso das deficiências, e percebam que eu coloquei um plural aqui, deficiências, leia-se, deficiência intelectual, deficiência visual, a surdez também tem uma leitura mais específica, mas deficiência físico-neuromotora, deficiência visual, então aqui são deficiências, qualquer uma delas. Transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos. Então, o que nós precisamos apresentar? A apresentação de documentos clínicos, como laudos médicos, psicológicos, aqueles emitidos por outros profissionais da área da saúde. Nós temos aqui neuropediatra, nós temos psiquiatras, enfim. De acordo com a atribuição legal de cada uma das categorias profissionais que possam, portanto, emitir esse diagnóstico. Um diagnóstico, gente, é uma coisa muito séria. Muito séria. Até vou fazer deixa eu primeiro falar das altas habilidades, daí eu faço uma brincadeirinha aqui para vocês entenderem. Nas altas habilidades de superdotação, o que nós precisamos ter?
Parecer pedagógico que comprove os indicadores de altas habilidades de superdotação, conforme orientações da CLDE. Nós temos documentos oficiais e tudo isso também vai ser repassado para vocês. Ou com laudo psicológico que conforme mediante aplicação de testes específicos e validados as altas habilidades de superdotação destes estudantes. Ainda, o que é fundamental para entendermos nesse momento, os estudantes que ingressarão no 6º ano na rede pública estadual de ensino ano que vem, então, estes que nós estamos tratando, que estão migrando para a rede estadual de ensino, uma vez identificado e matriculado numa das ofertas da educação especial, tem ingresso imediato. Então, a escola precisa tomar conhecimento destes, de que esses diagnósticos foram assinalados, para que nós possamos oferecer o atendimento para o menino. Caso contrário, pode acontecer assim, o menino começa com problemas de fracasso escolar no metade do 2º trimestre, e aí nós vamos dizer assim, meu Deus, o menino não está aprendendo, o que está acontecendo? Ele já está identificado desde que chegou na nossa escola. Então, lembrando, estudantes egressos da rede municipal que já recebiam atendimento educacional especializado, têm ingresso automático, direto na sala de recursos. Nós não podemos perder tempo. Por que nós falamos tão claramente a importância não só do diagnóstico correto, da identificação correta no SERE, mas da documentação específica e correta frente a cada um dos tipos de deficiência? Sem qualquer intenção pejorativa aqui, mas quando nós marcamos que um estudante, por exemplo, tem deficiência intelectual, ele efetivamente precisa ter um diagnóstico de deficiência intelectual. Caso contrário, a família, por exemplo, pode requerer a escola ou abrir algum tipo de processo contra a escola, ou enfim, querer uma prova daquilo que a escola está colocando. Porque se eu disser, se uma escola disser que o meu filho tem deficiência intelectual, eu, mãe, quero uma prova. Agora, se disser que tem altas habilidades de superdotação, eu vou dizer assim, vindo de mim, podia ser o quê? Só podia ser altas habilidades. O que é um grande equívoco. Aqui é uma comparação bem tosca, mas só para entender que quando nós estamos identificando o estudante com altas habilidades de superdotação, ou buscar atender a especificidade do atendimento dele é uma condição para que ele tenha sucesso na escola. Porque muitas vezes esses estudantes, eles se desencantam pela escola justamente porque a escola não oferece aquilo que ele precisa. E às vezes nós confundimos com inabilidades para aprendizagem e ao contrário, ele tem muitas condições para aprendizagem. E nós, sob hipótese alguma, podemos confundir as possibilidades de aprendizagem sem que tenhamos claro o diagnóstico que levou à definição desse atendimento. Então, a definição documentada e marcada ou selecionada, aquela que nós registrada é o melhor termo, desculpe, a opção registrada no SERE precisa ser devidamente documentada, sob pena de estarmos incorrendo, inclusive, em erros na oferta do atendimento deste estudante, ok? Outro fator importantíssimo para que a escola entenda. O que migra para o censo escolar? As deficiências ou altas habilidades primárias, como eu falei no começo da minha fala, que são as altas habilidades de superdotação, baixa visão, cegueira, deficiência auditiva, deficiência física, como já falei, no Paraná tratamos como neuromotora, deficiência intelectual, deficiência múltipla, surdez, surdo-cegueira e transtorno do espectro autista. No estado do Paraná, nós fazemos a leitura e oferecemos atendimento, embora não migre para o censo escolar,
o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que é exclusivamente para estudantes até 5 anos de idade, ou seja, somente poderá ter esta marcação no SERI estudantes da educação infantil, tá? Ai, mas eu já vi que tem aluno do 8º ano que tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Não pode. A leitura da organização do trabalho significa que o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor eu não tenho claro ainda qual é o diagnóstico deste menino. Eu estou estudando, eu estou investigando, eu estou trabalhando para oferecer a melhor condição de aprendizagem para esse menino. Então, é um diagnóstico que ainda não está fechado, até por conta da idade do estudante. Por isso, a importância da revisão desses diagnósticos do SERI com o passar do tempo. Não é porque eu assinalei uma vez que eu nunca mais volto a olhar no nome do estudante. Então, vamos combinar de forma muito clara: atraso no desenvolvimento neuropsicomotor exclusivamente na educação infantil e para estudantes até 5 anos de idade. Os distúrbios de aprendizagem, que são as dislexia, desortografia, descalculia e o TDAH, que englobam, então, os distúrbios de aprendizagem, são indiscutivelmente estudantes que precisam de um apoio, que precisam de um reforço na sua escolarização, que precisam de uma diferenciação na oferta dos conteúdos para que ele tenha efetivamente acesso ao processo de aprendizagem, mas ele não migra para o censo escolar. Neste momento, pode ser que num futuro venha acontecer desse estudante migrar, mas neste momento não migra para o censo escolar. Então, aquelas salas de recursos que têm exclusivamente estudantes com distúrbio de aprendizagem, elas não migram para o censo escolar. Ah, Edne, mas pode oferecer uma sala só para distúrbios? Pode. Agora eu pergunto a vocês, nós temos clareza neste diagnóstico? Nós estamos falando de distúrbios de aprendizagem com um diagnóstico clínico, ou nós estamos falando de um menino que está apresentando problemas de aprendizagem, que não tem um diagnóstico fechado e que eu não vou dizer que ele tem deficiência, eu não sei o que ele tem, vai distúrbio mesmo, porque ele se confunde tudo lá, vamos pôr distúrbio porque eu não sei o que significa muito bem isso. Distúrbios de aprendizagem implica em um diagnóstico clínico. Então, não podemos assinalar para qualquer estudante. O nosso último slide do dia de hoje vai tratar exatamente dessas questões. E os transtornos mentais também, que são quadros clínicos, que nem todo transtorno mental tem problemas de aprendizagem. Alguns têm uma condição clínica e medicamentosa muito específicas, então, em um passado não muito distante, então, por isso ainda não tomamos nenhuma medida quanto à questão dos transtornos mentais. Ele tinha uma leitura de educação especial, inclusive porque este estudante, se ele faz uso de uma medicação muito forte, por exemplo, e ele não tem condição de estudar no período matutino, ou ele não funciona bem em determinados momentos do dia, a escola pode adequar um melhor atendimento para ele. Então, também não migra para o censo escolar, mas tem uma leitura de uma necessidade educacional especial, enquanto alguma forma diferenciada de atendimento que não necessariamente, vocês vão perceber, que implica na condição de aprendizagem no sentido das potencialidades para aprendizagem, e sim de acesso à aprendizagem. E aonde nós identificamos esse estudante, então? Isto aqui é o pulo do gato.
Aonde identificar os alunos com deficiências ou altas habilidades de superdotação? No relatório aluno deficiências. Lembra daquele quadrinho anterior onde nós fizemos o upload do diagnósticos e assinalamos uma deficiência? Agora, este é o diagnóstico de cada um dos estudantes. Ele vai para uma outra tela, onde nós temos um quadro, né? Uma lista, digamos assim, onde aparecem todos os estudantes que estão identificados lá no SERI. Quando nós baixamos essa lista, né, que nós acessamos esse relatório aluno deficiência, nós vamos identificar as matrículas que este estudante tem. Como é o caso, por exemplo, de um dos estudantes ali, que frequenta o ensino fundamental no 5º ano. Eu peguei uma tela de uma escola municipal e frequenta a sala de recursos anos iniciais, porque ele tem deficiência intelectual. Então, é o estudante identificado e matriculado numa das ofertas da educação especial. Por outro lado, nós temos um outro estudante que também tem deficiência intelectual e ele está simplesmente matriculado na 4ª série. Ninguém viu este menino. Ninguém... Mas espera aí. Se ele tem um diagnóstico clínico, tem um diagnóstico, aí eu vou precisar ver no SERI exatamente o que foi postado, né? Mas se ele tem um diagnóstico de deficiência intelectual e ele não frequenta um atendimento educacional especializado, nós temos que fazer 2 perguntas. Uma, ou esse diagnóstico foi marcado indevidamente em algum momento, e esta avaliação pode ter sido equivocada, por isso eu estou falando da importância de revisitar os diagnósticos, revisitar os documentos que foram anexados, porque pode ter sido marcado até indevidamente um nome, de repente, muito comum e que a escola não se apercebeu e marcou, inclusive, no estudante errado, tá? Então, por favor, se apercebam disso. Agora, uma vez o estudante identificado, especialmente no caso de uma deficiência primária, que não recebe atendimento da educação especial, qual é o objetivo desta marcação? Por que eu identifico que o menino tem deficiência intelectual e não ofereço atendimento nenhum para ele? Ah, mas ele não tem problema de aprendizagem, ele está indo muito bem, ele só tira notão, ele participa de tudo, ele faz tudo. E esse diagnóstico está correto, então? Então, aqui é para chamar atenção mesmo. Por favor, revisitem o SERI, identificando esses estudantes, revisitando os diagnósticos, confirmando se o que está postado lá está correto. E uma vez o estudante identificado, eu preciso buscar meios para atender este estudante. Ah, mas tem uma outra questão que você não falou, né, Edne? Por exemplo, o pai não quer, o pai não permite. O atendimento educacional especializado, as ofertas da educação especial, é uma responsabilidade, é uma obrigatoriedade da escola, mas é uma possibilidade para o estudante. Então, se uma família não quiser, a escola identificou a necessidade, a escola mostra que o estudante precisa de um apoio diferenciado e a família opta pelo não atendimento, ela precisa assinar um termo, a escola precisa fazer uma ata, a escola precisa assinar um termo, a família precisa assinar um termo de que ele não quer o atendimento educacional especializado. Porque em algum momento do ano letivo, onde as coisas não estiverem funcionando direito, e a família, por exemplo, vier questionar as condições e possibilidades de atendimento e a aprendizagem do estudante, nós temos muito claro quais foram as medidas adotadas, ok? Aqui o planejamento das turmas, eu não vou entrar muito no detalhe,
tá? Mas são aqui o planejamento das turmas, como se dá o registro de uma das ofertas da educação especial. No caso aqui nós colocamos uma sala de recursos multifuncional anos iniciais, na área da deficiência intelectual, e aqui nós temos que tomar, aqui é só para lembrar que tomar todos os cuidados de todo e qualquer estudante que esteja sendo atendido, ele precisa ser matriculado. Ele precisa ser identificado exatamente quais os dias e horários que ele recebe o atendimento e qual é o atendimento que ele recebe. Esse tipo de atendimento educacional especializado, o AE, que um estudante recebe, eu já vou trabalhar na outra tela. Para cada sala de recursos, nós temos uma especificidade de atendimento. Tanto que o Paraná fez a opção pela organização das salas de recursos por área de atendimento. Então, uma vez que eu selecionei um determinado atendimento, eu tenho que saber exatamente qual é a proposta de trabalho para esse atendimento, e isto está no atendimento educacional especializado, e que nós vamos trabalhar de forma mais específica quando tratarmos do plano de atendimento educacional especializado, que é a especificidade do atendimento de cada estudante, ok? Mas isso nós vamos tratar amanhã. Então, qual é o tipo de atendimento educacional especializado e qual sala oferece? Então, a sala de recursos multifuncional na área da deficiência visual, da surdez e da deficiência intelectual, que aqui congrega deficiência intelectual, deficiência físico-neuromotora, deficiência e transtornos funcionais específicos, vai fazer a marcação na especificidade do atendimento enquanto ensino de informática acessível. Por quê? Porque esse é uma oferta da sala, faz parte do trabalho que a sala oferece. Aqui eu acho também, e esse material vai ficar disponível para vocês, não há objetivo em eu ficar lendo cada um deles, mas é importante que vocês percebam que eu, por exemplo, não posso oferecer enriquecimento curricular para uma sala de deficiência intelectual. Se o estudante apresenta um quadro de deficiência intelectual, eu posso fazer enriquecimento curricular para ele? Eu vou fazer acesso ao currículo. É bem diferente. Então, eu entender exatamente que trabalho eu ofereço para cada sala é fundamental. Ali na sala da deficiência visual, por exemplo, o ensino do sistema Braille. Eu não vou ensinar Braille para um estudante com deficiência intelectual nem com transtornos funcionais específicos. O Braille é específico na área da deficiência visual. Então, entender o que cada uma das salas, o papel de cada uma das salas é fundamental para o atendimento também. Aqui eu já tomei a liberdade de colocar os códigos das salas, mas me perdoem, eu acabei colocando só o dos anos finais, que é um trabalho que nós fazemos de forma mais específica, mas nós temos um outro slide que trata da rede municipal também. Então, qual é a oferta da rede municipal? Vamos tratar de cada um dos blocos, então. Na rede municipal, hoje, nós temos a oferta e podemos oferecer sala de recursos multifuncionais anos iniciais. Por que a diferença da sala de recursos anos iniciais e para anos finais? Porque são espaços diferentes, são trabalhos diferentes, são público diferente. Quando nós tratamos dos anos iniciais, nós temos um currículo posto. Quando nós tratamos dos anos finais, nós temos outro currículo. Então, é importante, e aqui eu trouxe para vocês quais são os estudantes elegíveis para cada atendimento, é importante que vocês se atenham a esta identificação do estudante e a matrícula no atendimento correto, sob pena desse menino estar indo perder tempo na escola. Se eu matriculo um menino cego numa sala que o professor não tem domínio do Braille,
o que ele está fazendo? Qual é a função desse atendimento para ele? Então, entender quem é o estudante e qual é a oferta do atendimento educacional especializado é condição para oferecermos uma educação especial de qualidade para esse grupo de estudantes. Então, sala de recursos multifuncionais, anos iniciais, é na área da deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos. Sala de recursos na área da surdez, todas aqui, anos iniciais, surdez e deficiência auditiva. Sala de recursos na área da deficiência visual, baixa visão e cegueira. E sala de recursos multifuncionais na área de altas habilidades e superdotação, para estudantes com altas habilidades superdotação. Ainda, especificamente e exclusivamente na rede pública municipal, no caso, com quem nós estamos tratando, mas anos iniciais, nós ainda temos a oferta das classes especiais para estudantes com deficiência intelectual. Gente, esta semana, eu acessando o SERI por diversas questões, porque esse é o nosso cotidiano, eu encontrei uma uma classe especial que só tem alunos com distúrbios de aprendizagem. Guardem mais essa possibilidade em mente para nós falarmos no último slide. Classe especial é exclusivamente para estudantes com deficiência intelectual ou com outra deficiência associada à deficiência intelectual. Então, ele pode ter deficiência intelectual e também pode ser cego. Ele pode ter deficiência intelectual e também pode ser surdo. Então, é um diagnóstico que precisa ser muito claro, mas eu não posso colocar numa classe especial um estudante que não tenha comprometimento cognitivo com diagnóstico de deficiência intelectual, ok? Isto é, assim, uma condição fundamental. Por favor, prestem muita atenção na matrícula destes estudantes. E aqui vocês vão ter um panorama da carga horária, do SAI, dos códigos de SAI, que no caso da rede municipal não tem aqui porque o professor é da rede municipal, então não está na folha de pagamento, então não está no registro do Estado, e o SERI, que é a matrícula do estudante. Então ele tem que estar corretamente matriculado na oferta específica para a sua condição ou para a sua necessidade educacional especial. Na rede estadual, também temos exatamente as mesmas ofertas, associadas aqui ainda aos centros de atendimento surdo-cegueira. Então, vocês percebam que ela replica, então tudo que tinha nos anos iniciais, ela replica para os anos finais. Como eu disse anteriormente, um estudante que recebia oferta numa sala de recursos dos anos iniciais, ele ter a continuidade nos anos finais. E exclusivamente em 2 escolas estaduais que têm oferta de anos iniciais, nós temos também a sala de recursos anos iniciais, porque a oferta da escola é anos iniciais, ela tem a especificidade do atendimento, como eu já disse até então. E esta vai ser a novidade para o ano que vem, na implantação. Nós já vimos tratando bastante a respeito disso. Também não vou entrar em detalhes neste momento, porque aqui precisa de um trabalho bem específico. Nós teremos o atendimento educacional especializado integral, em substituição à sala de recursos multifuncionais nas escolas em tempo integral. Neste momento já está tudo organizado para as escolas do Paraná Integral. Então, como a sala de recursos, e isso é muito claro para todo mundo, a sala de recursos é uma oferta que se dá no contraturno da escolarização, nas escolas em tempo integral não há contraturno. Então, o estudante precisa de um atendimento
concomitante, não é paralelo. Não estou falando em paralelo, é concomitante. É um trabalho onde o professor especializado, ou seja, o atendimento educacional especializado integral, vai buscar e vai oferecer formas de trabalho concomitante às diferentes disciplinas no mesmo momento da escolarização e em momentos específicos, mas tudo isso aqui nós vamos tratar depois em uma live específica que vai tratar exclusivamente do atendimento educacional especializado integral que está para a rede estadual. Por que eu estou trazendo neste momento? Porque os estudantes que eram atendidos na sala de recursos multifuncionais nos anos iniciais, ao ingressarem em uma escola do Paraná, no sexto ano, numa escola que tem a oferta do Paraná Integral, ou seja, educação em tempo integral, eles vão continuar recebendo atendimento educacional especializado. Foi o único objetivo desse slide. E aqui, então, como nós identificamos o estudante? A Ana já trabalhou nas duas lives anteriores, né? Ontem ela retomou e na primeira ela trabalhou bem especificamente este quadro do SEIRE também. E assim como o atendimento para o estudante com dificuldades de aprendizagem estará posto para a educação especial a mesma coisa. Então, veja que este estudante está matriculado no 3º ano e recebe também atendimento na sala de recursos. Percebam que os turnos são diferentes porque a sala de recursos é um atendimento que se dá no contraturno da escolarização. E assim como para os estudantes com problemas de aprendizagem, o relatório de rendimento escolar ao final do ano letivo, não neste ano, não precisam ficar tristes ou ficar todo mundo, ai meu Deus, mais uma coisa para fazer. A partir do ano que vem, nós estaremos também fazendo o upload do relatório de rendimento escolar no final do ano letivo, para que, ao este estudante mudar de escola ou o professor do ano subsequente, ao receber estudante, ele tenha informações a respeito de como se deu o atendimento e qual foi o rendimento escolar deste estudante. Então, para a educação especial ainda está em construção, mas a matrícula é uma condição para o atendimento. Lembrando, mais uma vez, que o estudante deve frequentar a sala de recursos exclusivamente nos horários que foi previsto para o seu atendimento, conforme foi colocado naquela tela anterior da organização da turma a qual ele está sendo atendido no atendimento educacional especializado. E aqui é que vem a parte mais importante do nosso trabalho. E aqui é que está o nosso trabalho colaborativo dos dois departamentos. Para que nós saibamos exatamente de quem nós estamos falando e quem vai receber que tipo de atendimento, nós precisamos entender claramente de que estudante nós estamos falando e qual é o locus de atendimento dele. E uma vez identificado, a importância da oferta desse atendimento. Então, aqui eu quero que vocês sigam comigo, assim, ao pé da letra, como nós podemos entender a necessidade da matrícula desse estudante. Então, na primeira coluna, nós temos atraso acadêmico significativo ou dificuldades de aprendizagem acentuada. Por que eu estou falando dificuldades de aprendizagem acentuada? E, na verdade, eu acabei nem discutindo este termo com a Ana, mas quando eu estou falando aqui, e eu trago a questão da dificuldade acentuada, é porque nós não podemos também confundir um estudante que está com uma dificuldade pontual em um conteúdo ou em uma atividade específica, mas a partir do momento que o professor faz uma mobilização diferente, ele dá o pulo do gato, vem para frente e não tem mais problemas. Então, não é desta dificuldade ali
pontual que o professor precisa de uma intervenção. Aqui nós estamos falando daquele estudante que ele precisa de uma intervenção mais significativa. Então, agora seguindo exclusivamente na tela, vamos entender como se dá essa diferenciação de público. Então, na primeira, atraso acadêmico, na segunda, deficiência intelectual e na terceira, distúrbios de aprendizagem. Então, entendendo cada uma das possibilidades do aluno em cada uma das instâncias. No atraso acadêmico, o estudante tem problemas de aprendizagem de ordem extrínseca ao estudante. Então, o que significam problemas de ordem extrínseca? Alguém já foi para a aula com fome, mas eu não estou falando fominha, eu estou falando fomona. Ou com uma dor muito específica, ou em uma condição de saúde que não tá funcionando, que esse menino não está funcionando bem, ele não consegue manter uma condição de aprendizagem, não porque ele não tenha capacidade de aprender, mas porque algo está atrapalhando, e está atrapalhando seriamente esse estudante. Então é um problema de ordem extrínseca ao estudante, não diz respeito à condição para a aprendizagem, tá? Na deficiência intelectual é um funcionamento intelectual abaixo da média. Lembram-se que nós falamos dos testes, de uma avaliação, de um diagnóstico clínico? Então, é um funcionamento intelectual abaixo da média, com defasagem de, no mínimo, 2 das 10 habilidades adaptativas. Ou seja, comunicação, autocuidado, vida familiar, vida social, autonomia, saúde e segurança, funcionalidade. Então, vejam que aqui é uma criança. E aqui, quando eu estou falando criança, eu estou trazendo desde a educação infantil, ele começa a apresentar esses problemas, ou ele demonstra esses problemas desde muito cedo. Quando nós vamos conversar com a família, por exemplo, é aquela criança que andou tarde, falou tarde, não tinha controle esfíncter, não dormia sozinha, tem medo do escuro, não toma banho. Quer dizer, ele já deveria estar conseguindo fazer uma série de coisas que não estou nem falando de escola neste momento ainda, mas ele já deveria ter uma autonomia bastante significativa, e ele ainda age como se fosse um bebezinho. Então, nós precisamos tomar atenção para essa criança, porque é diferente daquele que tem o problema extrínseco ali, que ele não tem problemas para aprender. Ele só precisa de um gatilho para aprender. A deficiência intelectual, não. Eu preciso trabalhar em todas as possibilidades do desenvolvimento para que ele possa aprender. Eu tenho que trabalhar antes da questão curricular, antecede ao conteúdo acadêmico propriamente dito as possibilidades de aprendizagem dele. É aquele que teve dificuldade em todo o seu desenvolvimento. Já o distúrbio de aprendizagem, ele é intrínseco ao estudante, pressupõe uma disfunção do sistema nervoso central. Então, vocês percebem que eu não posso classificar o distúrbio como uma dificuldade de aprendizagem pura e simples. Ele precisa de um diagnóstico clínico aí, porque ele pressupõe uma disfunção no sistema nervoso central, porque não existe um exame que dê um resultado, mas é a funcionalidade deste menino, é a condição deste menino no demonstrar o que aprendeu que faz a diferença. Então, grosseiramente, simplistamente, nem vamos falar grosseiramente, simplistamente falando, é aquele menino que ele aprendeu sim, ele sabe do que eu estou falando sim, mas ele não vai dar conta de escrever, por vários motivos. Ele vai se preocupar tanto, por exemplo, com a escrita, e aqui também nós precisamos de um trabalho mais específico para entender cada um dos distúrbios da aprendizagem, mas é aquele menino que só pensem comigo na palavra padre, por exemplo, no caso de um distúrbio de aprendizagem. Pensaram a palavra padre?
Pensaram na letra P? Agora peguem o P e joguem a perna para cima, vira B. Joguem a perna para baixo, vira Q. Joguem a barriga para um lado, vira D. Então, vocês percebam que o desenho de uma letra pode ser P, pode ser Q, pode ser D e pode ser B. Porque o desenho é o mesmo quando eu escrevo com uma letra de forma, por exemplo. Mas o menino entende o que o professor está falando. O menino processa a aprendizagem, mas na hora de registrar essa aprendizagem na escrita, ele não vai dar conta, porque ele vai se preocupar tanto com que lado ele coloca a perna ou a barriga da letra, que ele se perde no processo. O professor está fazendo um ditado, ele não dá conta de fazer o ditado. É porque ele não entendeu a mensagem que o professor estava dando? Não. Ele não deu conta só da avaliação da proposta de trabalho que está sendo colocada. Claro que isso aqui é muito simplista, nós precisamos trabalhar muito mais a respeito disso, mas é para que vocês consigam perceber a diferença do processo de aprendizagem de cada um destes estudantes. Ainda, como item 2, nós podemos colocar que o atraso acadêmico ou a dificuldade de aprendizagem manifesta-se na idade escolar. Porque antes de ir para a escola, esse menino funcionava muito bem. Ele brincava com todo mundo, ele pulava corda, ele corria na rua, ele construía os caminhõezinhos dele lá de lata, ele jogava muito bem no computador, ele fazia tudo isso muito bem, ele dava conta de tudo porque não estava sistematizado. Então ele manifesta-se na idade escolar porque a escola passa a sistematizar o currículo, sistematizar os conteúdos acadêmicos e às vezes ele se perde nesse processo. Então, se ele não tiver um apoio para que ele consiga entender o processo, ele vai se perder. Por isso que é uma dificuldade no entendimento desse processo na aprendizagem. Já a deficiência, ela manifesta-se já nos primeiros anos de vida até os 18 anos. Isso é segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual, né? Então, uma criança, uma pessoa, né, com deficiência intelectual, ela já vai dar indicativos desde os primeiros anos de vida. E aí também nós precisamos ter claro que algumas deficiências, que a deficiência intelectual, em alguns casos, ela é mais acentuada que outros, assim como as dificuldades de aprendizagem, assim como o distúrbio. Assim como nós funcionamos na vida. Então, alguns casos de deficiência intelectual efetivamente vai se perceber só lá na escola. Por quê? Porque a exigência que a família trazia para essa criança lá em casa, ou muitas vezes ela nem sequer frequentou a educação infantil, hoje menos, mas ainda tem. Então, se ela não teve um trabalho sistemático como tem na educação infantil, é possível que não se aperceba este nível de deficiência. Lembra-se do diagnóstico ai, me fugiu o termo agora. Já falo para vocês. Do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor? É porque ainda nós não temos esse diagnóstico fechado muitas vezes. Então, nós não podemos sair rotulando, carimbando, diagnosticando sem que nós tenhamos muito claro de quem nós estamos falando. Então, quando nós buscamos ou oferecemos um atendimento educacional especializado com este diagnóstico de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, é justamente porque nós estamos buscando fechar o diagnóstico. E os distúrbios de aprendizagem manifestam-se na idade escolar também. Então, percebam que se a dificuldade de aprendizagem manifesta-se na idade escolar e o distúrbio manifesta-se também em idade escolar, isso significa dizer que
muitas vezes só a escola vai perceber isso. Então, a importância de eu entender quem está em que patamar para que eu possa oferecer o atendimento que este menino precisa. Então, esta avaliação, esta identificação é o que vai fazer a diferença quando nós tratarmos do atendimento que vamos oferecer para este menino. Seguindo ainda, o atraso acadêmico ou dificuldade de aprendizagem tem facilidade nas atividades de vida diária. O que significa facilidade nas atividades de vida diária? Significa que esse menino, como eu disse anteriormente, ele joga futebol bem, ele corre bem, ele nada bem, ele assiste um filme e sabe te falar com facilidade, ele lê em um livro para ele reproduz exatamente o que dizia a história, enfim. É um menino que ele funciona bem na vida. Mas quando ele precisa resolver atividades que a professora dá lá na sala de aula, ele se perde nesse processo. Então ele precisa ser orientado no processo e não a dificuldade dele não está na capacidade para aprender. Já na deficiência intelectual, ele tem necessidade de orientações nas atividades cotidianas e nas situações sociais. É aquele menino que vai precisar de orientação para tudo. É aquele que, tirando da escola ou o que antecede a escola, é aquele que eu digo, vai tomar banho, mas eu digo assim, tira a roupa e entra no chuveiro. Lava o rosto, lava a mão, lava o pé. Uma criança considerada normal, quando a família ensina ele a tomar banho 2 ou 3 vezes, ele já diz, deixa comigo que eu faço sozinho. O estudante, a criança com deficiência intelectual não é aquela que eu vou ter que trabalhar muitas vezes para ele dar conta das situações cotidianas, que dirá da acadêmica, que exige abstração. E o distúrbio tem também facilidade nas atividades de vida diária. Então, mais uma vez, é muito próximo, mas tem fatores que diferenciam as duas condições. Como item 4 no atraso acadêmico, nas dificuldades de aprendizagem, nós temos dificuldade em aprender no mesmo ritmo dos demais estudantes da mesma idade. Então, aquele estudante com dificuldade de aprendizagem é aquele que o professor precisa ir até a carteira e fazer uma intervenção específica. Ele precisa ir até a carteira e mostrar alguma coisa que vai despertar em que ele dê conta do fazer. Então, ele precisa de um apoio mais próximo. A deficiência é dificuldade acentuada na aprendizagem. A escola vai ter que trabalhar os mesmos processos de forma diferenciada por muitas vezes e ele muitas vezes não vai chegar no mesmo ritmo dos demais. Então, ele vai precisar de por isso que muitos destes, nos anos iniciais, estão inclusive nas classes especiais, que irá trabalhar um currículo com uma temporalidade bastante diferenciada. Tanto que a classe especial nem seriada é, né? E no distúrbio, pode apresentar atraso em alguma das áreas específicas do seu desenvolvimento. E aqui, por que é importante eu diferenciar que, se na dificuldade de aprendizagem ele apresenta um ritmo diferente e no distúrbio ele pode apresentar, é porque no distúrbio é muito claro que a mensuração da aprendizagem deste estudante terá que ser revista no processo de avaliação. Então, eu tenho que ter muito claro se ele realmente não aprendeu aquilo que foi posto ou se a minha avaliação não foi adequada às possibilidades dele demonstrar o potencial de aprendizagem dele. Até porque, se eu fizer uma pergunta para vocês agora, bem simplinha, agora eu até aprendi a fazer essa pergunta, segundo os livros de história, quem descobriu o Brasil? Vocês saberiam me responder? Ou vocês vão ter que buscar essa resposta lá no caderno do 3º ano, quando a professora, na aula de história, deu esse conteúdo e você escreveu
o personagem da história. Então, é neste sentido. Se ele responder a questão, é porque ele sabe. Agora, se eu exigir que ele escreva, provavelmente ele irá apresentar um fracasso nesta resposta dada. Então, em dificuldade do ritmo e poder apresentar o atraso, tem uma diferença bastante grande. Então, precisamos entender quem são esses dois grupos. Ainda como item 5, nas dificuldades de aprendizagem. Pode apresentar atraso em algumas das áreas específicas do seu desenvolvimento. Então, as dificuldades de aprendizagem, de repente o menino é muito bom numa disciplina, não é na outra, ou ele ainda tem dificuldade no entendimento de alguma coisa, porque ainda não apresenta maturidade, e esta é uma condição fundamental para a aprendizagem. Ele ainda está imaturo, então ele está apresentando dificuldades na aprendizagem, não porque ele não tem potencial para aprender, mas porque ele não tem maturidade para aqueles aspectos. E às vezes, e isso acontece muito nessa transição dos alunos dos anos iniciais para os anos finais, quando nós queremos que nos anos finais, por exemplo, o estudante tenha um nível de abstração ao qual ele ainda não está pronto para isso. Então, temos que entender em que momento do seu desenvolvimento ele se encontra, como está a maturidade para aprender. Na deficiência intelectual, ele tem um atraso globalizado nas áreas do desenvolvimento. Ele tem atraso não só para fazer, quanto para aprender propriamente dito. E o distúrbio de aprendizagem pode apresentar atraso em algumas das áreas específicas do seu desenvolvimento. Por que pode apresentar? Porque, mais uma vez, nós temos que entender neste processo de aprendizagem se ele não apreendeu a informação ou se é eu quem não ofereci condições para que ele fosse avaliado adequadamente, demonstrando a sua aprendizagem. No atraso acadêmico, ainda ali, seguindo no item 6. Dificuldade de concentração e fluidez no raciocínio. Por que dificuldade de concentração e fluidez no raciocínio? Porque ele está imaturo. É uma condição de maturidade para a aprendizagem. Ele ainda não conseguiu, ele ainda precisa usar os dedinhos para fazer as operações. Ele ainda precisa usar as pecinhas, tampinha de garrafa, palitinho, sei lá o quê, para que ele consiga entender o que significa, porque ele ainda não conseguiu abstrair a informação. Então, ele ainda precisa de tempo para aprender, e a intervenção do professor é o que vai fazer a diferença. E aqui ainda vão ser trabalhados nas 2 próximas lives, né? O que pode ser feito? A temporalidade para essa aprendizagem precisa ser mais elástica, mas não tão elástica quanto, por exemplo, para o estudante com deficiência intelectual, que tem uma dificuldade de concentração globalizada. Então, as atividades dele vão ter que ser muito mais curtas, muito mais restritas, muito mais específicas. Então, percebem que as possibilidades de trabalho com o aluno são completamente diferentes, e aí a importância de eu saber aonde ele estará recebendo o locus do atendimento educacional especializado. E no distúrbio de aprendizagem, dificuldade de concentração e fluidez no raciocínio. Mas pera lá, você já falou isso. Assim também é o atraso, a dificuldade de aprendizagem também é dificuldade de concentração e fluidez no raciocínio. Exatamente por isso nós estamos trazendo para vocês essa diferenciação. Porque, veja, se este menino tem uma dificuldade para demonstrar, ou para na escrita, ou no registro, ou mesmo na organização de uma resposta, é porque ele também está com uma imaturidade que precisa ser respeitada, mas que precisa ser trabalhada para que ele possa avançar. Porque se eu identifico aonde está o enrosco desse menino, e eu não faço nada,
ele não vai sair do lugar. Então, é a intervenção pedagógica que vai fazer a diferença para que ele mude de patamar no seu processo de aprendizagem e, consequentemente, de escolarização. Seguindo ainda no item 7. Na dificuldade de aprendizagem. Apresenta dificuldades em algumas áreas do conhecimento em função da não aquisição dos pré-requisitos para aprendizagem de leitura, escrita e cálculo. Então, de novo, a imaturidade e a celeridade com que de repente o currículo vai, nós vamos atropelando o currículo, vamos passando para frente e não damos o tempo para que esse menino aprenda, ele vai cada vez aumentando ainda mais os seus problemas para aprender, e essa lacuna vai ficando cada vez maior a um ponto de repente dizer assim, ele não tem capacidade para aprender. Não é que ele não tenha capacidade para aprender, o fato é que a escola não conseguiu oferecer as condições para que ele tivesse possibilidades de aprender a partir das intervenções que devem ser realizadas, para que esse menino desenvolva essa maturidade, para que ele tenha a organização para aprender, para que ele consiga se posicionar dentro do espaço não só escolar, mas quanto da sua aprendizagem propriamente dita. Essa semana também, atendendo a uma família, foi muito engraçadinho quando um menino disse assim, ele é um caso de distúrbio, né, que nós já vamos chegar lá, mas ele disse assim, agora eu já desenvolvi uma técnica muito própria, muito minha para aprender, agora deixa comigo porque o ano que vem eu vou bem. Então, percebam que quando ele descobre o seu potencial, vai. Agora, se ele não tem a condição para aprender, aí a intervenção precisa ser outra, que é o caso da deficiência intelectual. Apresenta dificuldades em todas as áreas do conhecimento, leitura, escrita e cálculo. E quando nós trazemos aqui leitura, escrita e cálculo, nós estamos falando da escola propriamente dita. Mas lembre-se que nos itens anteriores nós já colocamos que este menino vai ter grandes problemas na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento anterior à escola, no seu desenvolvimento propriamente dito. E o distúrbio de aprendizagem pode apresentar dificuldade em algumas das áreas do conhecimento de leitura, escrita e cálculo, e se favorece da metacognição. O que é a metacognição? Exatamente o que eu falei anteriormente, é o aprender a aprender, é o que eu preciso fazer para aprender. Eu, por exemplo, gosto de post-it para todo lado, deixo os meus recadinhos todos colados em volta do computador, eu coloco cor em tudo, porque quando eu coloco a cor eu sei do que eu estou falando. Se vocês se aperceberem, o meu primeiro slide lá foi organizado por cor, por área, porque isso me traz um start para eu começar a pensar e dizer assim, mas então surdez e deficiência auditiva é da mesma área, vou pintar da mesma cor porque fica mais fácil de eu entender. Mas essa é a minha metacognição, ou seja, todo mundo se favorece da metacognição. Mas para o distúrbio de aprendizagem, essa é uma condição para aprendizagem. Nós temos que oportunizar e descobrir junto com o estudante a condição própria para que ele possa aprender. Quais são os gatilhos que ele vai desencadear no momento em que a coisa pegar? Seguindo ainda, no atraso acadêmico, ali no item 8, defasagem e idade séria. Por que defasagem e idade séria? E aqui é muito sério, gente. Aqui é muito triste quando nós tomamos ciência deste item, defasagem e idade séria. É porque aquele menino que, vamos tomar como exemplo único, por imaturidade para aprender, ele não deu conta de um ano letivo. E lá na frente, o que nós fazemos? Reprovamos o menino.
Aí ele começa o ano letivo de novo, lá reprova no 3º ano, por exemplo, ele começa de novo, ele começa muito bem, porque ele já se desenvolveu, de alguma forma ele foi se desenvolvendo no decorrer do ano. Mas a hora que a coisa apertar, ele vai começar a apresentar dificuldades e dificuldades significativas de novo. Então, entender em que momento da aprendizagem esse menino está, para que ele não fique tendo reprovações sucessivas, sem que ele seja oportunizado as condições para ele, nós vamos ter esse grande problema de defasagem idade série que nós temos hoje, onde o estudante reprova, sendo que ele tinha condições para aprender, mas não foi oferecida a condição para que ele aprendesse, desenvolvendo especialmente a sua maturidade para aprender. E além da maturidade, que é uma condição para aprender, conteúdos que antecedem aquele que o professor está trabalhando naquele momento. Então, eu não posso querer que um estudante, por exemplo, um menino com problemas de aprendizagem, dê conta de... Coitada da matemática, sempre é que apanha, né? Mas dê conta de multiplicação e divisão, se ele ainda não conhece ou não domina adição e subtração. Então, ele só vai dar conta da divisão e da multiplicação quando efetivamente ele der conta da adição e da subtração. E ele só vai dar conta da adição e da subtração quando ele entender número. E ele só vai entender número quando ele entender quantidade. E ele só vai entender quantidade quando ele tiver conservação de quantidades sólidas, líquidas e discretas. Então, percebam que não adianta ir para frente, tem que retomar aonde ficou a lacuna de aprendizagem desse estudante. Na deficiência intelectual, é grande defasagem e idade série. Tanto que muitos destes, inclusive, estão nas escolas especiais ou, vamos falar da nossa rede, nas classes especiais, porque um ano letivo para esse estudante tem que ser muito maior, ele é muito maior do que um ano letivo, do que um ano civil. Então, ele não vai dar conta de um ano letivo, de um 1º, de um 2º ou de um 3º ano, e um ano civil. Ele vai, de repente, precisar de 2 ou 3 anos civil para dar conta de um ano letivo. E no distúrbio, pressupõe defasagem e idade série. Por que pressupõe defasagem e idade série? Porque se este estudante foi corretamente avaliado, porque ele deu conta da aprendizagem do conteúdo, mas ele não deu conta da avaliação, ele vai ter com certeza vai ter histórico de reprovações e uma possível defasagem em idade série. Mas se ele foi corretamente avaliado, se foi oportunizado as condições dele demonstrar a aprendizagem dele, consequentemente, ele não tem por que ser reprovado e, consequentemente, ele vai avançar no processo de escolarização. Por isso, pressupõe defasagem em idade série. E aonde se dão os locos de atendimento para esses estudantes, então? No caso das dificuldades de aprendizagem, além de tudo que a Ana já trouxe para vocês ontem, do atendimento e do que nós vamos trabalhar nas 2 próximas lives, do atendimento mais pontual, mais próximo ao aluno, uma das possibilidades de atendimento no contraturno para o Estado do Paraná é o programa Mais Aprendizagem. Então, esse estudante é do Mais Aprendizagem. A deficiência intelectual é da sala de recursos, quando nós falamos dos anos finais, e da classe especial, e eu nem coloquei aqui classe especial, porque nem todos os municípios oferecem mais classe especial. Para aqueles que ainda oferecem, ele pode ser da classe especial, com a possibilidade de avançar no processo, porque classe especial não é a de eterno na vida do estudante, para ele ficar lá para sempre. Então, o locus do atendimento no ensino comum é na sala de recursos multifuncionais e para o distúrbio de aprendizagem também é na sala de recursos multifuncionais. Então, mais uma vez, eu volto a perguntar para vocês. Adianta eu
ir até o SERI, anexar diagnósticos, fazer uma marcação na vida do estudante, indicar que ele tem um problema de aprendizagem se eu não ofereço a condição de aprendizagem que ele precisa. A identificação no SERI é em função do trabalho que eu vou realizar. Então, nós da Educação Especial, mais especificamente, nós pedimos para que vocês revisitem o SERI, que vocês olhem novamente todos os diagnósticos que estão anexados lá. Se tiverem dúvidas, entre em contato com o núcleo, entre em contato conosco na secretaria, revejam, reorganizem se for o caso, mas uma vez que eu identifico um estudante, eu preciso oferecer atendimento para ele. E hoje, vocês bem viram naquela tela que eu coloquei, há estudantes identificados e sem nenhum tipo de atendimento. E se nós levarmos ao pé da letra, de ir até a escola e ver na pasta do aluno se há uma desistência da família pelo atendimento, seja no Mais Aprendizagem, seja na sala de recursos, ou seja outras possibilidades que possam ser oferecidas, não tem nenhuma. Então, é fundamental que o aluno receba o atendimento que ele precisa a partir da sua condição de aprendizagem devidamente identificada. Eu acho que na nossa live de hoje era este o assunto a ser tratado. Ficamos, enquanto explanação, ficamos à disposição em casos de perguntas, e mesmo o departamento está à disposição de vocês para possíveis perguntas que venham a surgir, mas fundamentalmente entender de quem nós estamos falando é uma condição para que nós possamos oferecer o atendimento que esse estudante precisa. Ednei, caminhando aqui para o final da nossa live de hoje, nós temos aqui uma questão que veio do nosso chat a respeito da educação em tempo integral. É possível adiantar alguma questão relacionada a isso já? Ou qual seria o melhor momento para tratar disso, Ednei? Neste caso específico, eu posso dar um spoilerzinho para vocês. Então, os estudantes que vão frequentar as escolas em tempo integral, em turno único, e que vão se beneficiar do atendimento educacional especializado integral, terão matrícula dupla, sim. Nós já discutimos isso exaustivamente com o SERI, para que nós possamos ter essa leitura, para que esse estudante possa receber concomitantemente, e só neste caso, concomitantemente, o atendimento educacional especializado e o ensino comum, porque no SERI nós colocamos uma possibilidade da dupla matrícula, ou seja, leitura dos dois atendimentos concomitantes. A matrícula do estudante se dará na disciplina de... me ajudem a lembrar, meninas. Meu Deus, me fugiu agora. É igual aquela que a gente fez lá. Meu Deus. Desculpa, gente, me fugiu, mas enfim, eu devia ter anotado, né? Ele terá a matrícula na disciplina específica, enquanto identificação do estudante, e ele receberá o atendimento neste momento específico, e também o professor irá, em trabalho colaborativo, trabalhar, o professor da educação especial junto com o professor do ensino comum na sala de aula. Meu Deus, me fugiu completamente. É o nome da disciplina, mas... Não há qualquer problema, Ednei. Amanhã nós vamos voltar a falar a respeito
dos estudantes que são público da educação especial, nós vamos tratar novamente aqui na nossa live. Aí você pode relembrar esse momento, né? Para aqueles que estiverem assistindo amanhã, assistiram a live de hoje, a Edna já vai antecipar esse detalhe da nossa conversa de hoje. Então eu gostaria aqui no nosso encerramento da nossa live de hoje, de agradecer o Departamento de Educação Inclusiva, o DEIN, aqui lá do CED, a pessoa da Edner Classer, que está com a gente aqui, e dizer que amanhã nós vamos estar aqui novamente, vamos tratar da educação especial, e mais, na quarta live da nossa série de 5 lives, e lembrar de novo que essas lives todas que nós estamos fazendo estão todas disponíveis no YouTube. Basta acessar o mesmo link que nós estamos aqui assistindo essa live, ela estará gravada, disponível para todos aqueles que quiserem assistir de novo, que para aqueles que não assistiram, assistir, e o material está disponibilizado aí logo abaixo do vídeo. Essa apresentação está disponível para baixar e para poder conferir as informações que estão nela. Então, Edna, vamos encerrando aqui. Quer se despedir da turma? Recebi cola. Muito bem, então vamos lá. A matrícula do estudante na Escola em Tempo Integral do Turno Único do Paraná Integral estará no estudo orientado. Então, a matrícula referente ao atendimento educacional especializado, mas a organização do atendimento terá toda uma outra organização que está muito legal, mas que nós iremos trabalhar no momento oportuno com vocês, tá? Então, o Departamento de Educação Especial, em nome da nossa chefe Ângela e da nossa coordenadora Cláudia, nós agradecemos a oportunidade de estar trabalhando colaborativamente entre 2 departamentos e oferecendo condições para que todos nós possamos crescer juntos nesse processo. Muito obrigada e ficamos à disposição. Até amanhã.